Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Mais um dia nos encontramos para fazer vivência da liturgia do dia. Hoje é domingo, 10º domingo do tempo comum, ano B. O Evangelho de hoje ajuda a mim e a você a entender o nosso caminho de santificação espiritual. Jesus, ele dá a sua vida, meu irmão, minha irmã, através do ministério da palavra, da pregação, da evangelização. E ele sendo mal compreendido por quem? Pelos parentes, pelos amigos, pelos doutores da lei e pelos fariseus. De repente ele faz pregações que deixam descontrolada quem está ao seu derredor. Quando Jesus expulsa os demônios são aqueles que nos tiram a paz. Ele está trazendo para mim e para você o reino de Deus. O texto do Evangelho de hoje nos oferece, Marcos no capítulo 3, de 20 a 25, ele fala que Jesus está possuído por um espírito mau. Poxa, como é que pode o Filho de Deus estar com o espírito mau? Como é que a gente pode dizer que Jesus veio para o mal? E Jesus reage a essas opiniões. Lembre de uma coisa, meu irmão, minha irmã. Ninguém cresce na vida sem foco, sem comprometimento e sem renúncia. Isso Jesus nos ensina muito bem. Então nos preparemos, peçamos a Deus que Ele venha para o nosso coração. Vem Espírito Santo para o meu coração, vem Espírito Santo para a minha mente, para todo o meu ser. Diga assim: Deus, eu não estou sozinho. Eu desejo a tua companhia, como nos ensina Santo Inácio de Loyola. Desejar caminhar com Deus. E pedir a Deus uma graça. Senhor, dá-me a graça da fidelidade. E quando houver, Senhor, incompreensões das pessoas que estão próximas a mim, caminha comigo, para que eu vença todos os maus. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus voltou para casa com seus discípulos. E de novo se reuniu tanta gente que ele nem sequer podia comer. Quando souberam disso, os parentes de Jesus saíram para agarrá-lo, porque dizia que ele estava fora de si. Os mestres da lei, que tinham vindo de Jerusalém, diziam que eles estavam possuídos por Beelzebul e que, pelo príncipe dos demônios, ele expulsava os demônios. Então Jesus os chamou e falou-lhes em parábola: como é que Satanás pode expulsar Satanás? Se um reino se divide contra si mesmo, ele não poderá manter-se. Se uma família se divide contra si mesma, ela não poderá manter-se. Assim, se Satanás se levanta contra si mesmo e se divide, não poderá sobreviver, mas será destruído. Ninguém pode entrar na casa de um homem forte para roubar os seus bens, sem antes o amarrar. Só depois poderá saquear sua casa. Em verdade vos digo, tudo será perdoado aos homens, tanto os pecados como qualquer blasfêmia que tiverem dito. Mas quem blasfemar contra o Espírito Santo nunca será perdoado, será culpado de um pecado eterno. Jesus falou isso porque diziam: ele está possuído por um espírito mau. Nisso chegaram sua mãe e seus irmãos. Eles ficaram do lado de fora e mandaram chamá-lo. Havia uma multidão sentada ao redor dele. Então lhe disseram: tua mãe e teus irmãos estão lá fora
à tua procura. Ele respondeu: quem é minha mãe e quem são meus irmãos? E olhando para o que estavam sentados ao seu redor, disse: aqui estão minha mãe e meus irmãos. Quem faz a vontade de Deus, este é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que a palavra do Santo Evangelho perdoe os nossos pecados. Amém. Hoje, o salmista, no Salmo 129, é um salmo que eu gosto muito de rezar, das profundezas. Diz assim: no Senhor está toda a graça e redenção. Das profundezas eu clamo a voz ao Senhor, escutai a minha prece. Vossos ouvidos estejam bem atentos ao clamor da minha prece. Esse salmo é como um miserê, todo outro salmo penitencial preferido da devoção popular. E os padres da igreja dizem, né, que o texto ele é um canto à misericórdia divina, a reconciliação entre o pecado e o Senhor. O texto do Evangelho de hoje, ele faz um paralelo com a primeira leitura, que é do livro de Gênesis, no capítulo 3, de 9 a 15. O gênero literário do livro de Gênesis, meu irmão, minha irmã, ele vai do capítulo 1 de Gênesis literário até o capítulo 11. Ele fala da questão da existência da humanidade. E nós refletimos hoje sobre a desobediência, olha só, do ser humano. Deus está passeando no jardim e o homem foge de Deus. Deus pergunta: onde estás? Lá em Gênesis, aí no capítulo 9, quando Caim matou Abel, Deus perguntou: onde está o teu irmão? Lá no capítulo 37, José perguntaram para ele: o que procuras? Quando ele procurava o seu irmão, né? São 3 perguntas que resumem a aventura humana em cada um de nós, em mim, em você, meu irmão e minha irmã. Eu ouvi a voz, tive medo, estava nu e me escondi. O ser humano, meu irmão, minha irmã, se esconde do amor, se esconde da presença do Cristo. Quantas vezes nos escondemos deste amor na nossa caminhada? Quantas vezes nos falta a verdade naquilo que falamos? Aí vem o medo. Quantas vezes nos falta nos colocarmos no lugar do outro? Muitas vezes falamos assim: por que Deus não me atende? Porque eu perdi meu ente querido? Porque eu não consigo um emprego? Será o meu pecado? Será foi minha culpa? Olha, meu irmão, minha irmã, o que está em jogo nessa leitura é a desobediência da liberdade, da consciência moral. O Evangelho, ele nos forma essa consciência. E as nossas resistências são imensas ao projeto de Deus. O Evangelho de hoje nos dá 3 cenas que a gente pode colocar na nossa vivência diária. Primeiro, é com o familiar de Jesus, os parentes querem detê-lo. Por que, diácono? Porque dizem que ele está fora de si. Olha só, a falta de fé, a incredulidade, ele não entende a missão de Jesus. Aí vem os mestres da lei, que acusam Jesus de expulsar por Beelzebul. Beelzebul é o Deus das moscas, o Deus dos estrumes, o príncipe do demônio. Ele diz que expulsa Satanás. Jesus responde com argumentos lógicos. Não tem lógica a acusação de vocês. Se Satanás está combatendo Satanás, ele vai se destruir sozinho. Portanto, os seus argumentos não têm fundamento. A sua acusação não tem fundamento. Agora, se você não gosta de mim, é outra coisa, né?
Peraí, meu irmão, Jesus viveu isso. Você e eu podemos viver isso também na nossa caminhada cristã. E quantas vezes não acontece isso com a gente? Não é verdade? Jesus, ele reflete o homem forte e o homem mais forte. Lá no Evangelho de Marcos diz que Jesus foi chamado aquele que é mais forte. Marcos diz que Satanás tem poder, mas diz que Jesus é mais forte do que ele. É aquele que vai vencer a Satanás. E aí, diácono? Então, o que é o pecado contra o Espírito Santo? Ah, não sabe? É o pecado da arrogância, da soberba, meu irmão, minha irmã. O pecado da ganância. Você está tão fechado nas suas opiniões que você é incapaz de ver que Deus está agindo. Não percebe o bem que faz Jesus ao seu lado. Os mestres da lei não percebem que Jesus age pelo poder de Deus. Eles patrocinam a rejeição quanto mais. Quantas vezes nós, na nossa caminhada, as pessoas nos cercam e nos rejeitam, criam momentos que não existem. Me baseia com Jesus, não reconhece a ação de Deus por meio de Jesus, como não reconhece em nós também a ação de Deus. Este é o pecado contra o Espírito Santo, o pecado da dureza do coração. Às vezes, os nossos pregadores, eles estão associados àquilo que não é o caminho. Tem muita gente, meu irmão, minha irmã, usando o nome de Deus para seus interesses pessoais. Jesus diz: quem faz a vontade de Deus, esse é minha mãe, é minha irmã e é meu irmão. O mais importante, olha só, meu irmão, minha irmã, o mais importante do reino de Deus não são os laços carnais. Nós precisamos construir caminhos, laços espirituais. E é isso que está no coração de Paulo, na segunda carta aos Coríntios, lá no capítulo 4. Eu creio no outro corpo espiritual, numa nova tenda, fala Paulo. Paulo ele argumentou porque ele olhava para o céu. Porque Jesus argumentou, porque Jesus olhava para o céu. E por que nós não argumentamos? Porque nós não olhamos para o céu. Paulo pergunta: estamos olhando para o céu, para o alto? Olhar para o alto, meu irmão, minha irmã, é olhar para o nosso mundo com os olhos de Deus. Santo Inácio de Loyola diz assim: devemos nos esforçar muito para conquistar a nós mesmos e tirar do nosso coração o que, diácono? Qualquer medo, qualquer ansiedade. Não se desvie, meu irmão, minha irmã, dos caminhos que afastam você de Cristo. Nós temos que discernir que a presença de Deus está em Jesus, para não nos deixarmos enganar. Se o homem exterior está desanimado, o nosso homem interior tem que estar o quê? Animado. Temos que discernir isso, para que cresça em nós o louvor ao nosso Deus. Então, eu peço a Deus esse domingo, 10º domingo, que Ele abençoe cada um de vocês. Conceda a graça do Espírito Santo, que você reconheça que jamais está sozinho. Que o Senhor vos abençoe e vos guarde. Amém. Que o Senhor volte para vós e tenha misericórdia de vós. Amém. Volte para vós o seu olhar e lhe dê a tua paz. Amém. Abençoai-vos, Deus Todo-Poderoso, rico em misericórdia. Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Paulo diz: vale a pena. Somos chamados a fazer a nossa vida uma doação. Quem faz a vontade de Deus é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Bom domingo. Deus abençoe. Paz e bem.